Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de outubro. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí, aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. Hoje você vai saber quais são os projetos que estão na ordem do dia da 35ª Sessão Ordinária de Câmara, que acontece amanhã. E você vai conhecer também um projeto social lá no Jardim Paraíso que atende mais de 100 crianças, misturando futebol e leitura. E no segundo bloco a gente recebe a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB. Você confere também as notícias do esporte e o Voto Cidadão. Mas agora aqui conosco está o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. Aproveitar a tua presença sempre às terças-feiras aqui, você ou o Márcio, para falar sobre os projetos que estão amanhã na 35ª Sessão Ordinária do ano? Exato. São quantos projetos, Rodrigo, vamos ter amanhã? São 6 projetos, né, e mais uma sessão solene ainda antes do início da ordem do dia. E tem uso da tribuna também, né? Exato. Se não me engano. Exato. O pessoal do sindicato... E o Sindicato dos Metalúrgicos. Dos Sindicatos Metalúrgicos. Quem vai estar aqui é o Guira Borba. Eu entrevistei ele ontem para o TV Câmara Entrevista e foi uma conversa muito interessante, porque ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, sindicato que não recebe contribuição sindical, aliás. Eles falaram que eles não querem receber, porque eles querem mostrar que eles têm luta e eles não querem viver dessa contribuição. Ele esteve aqui ontem, a gente conversou, e ele vai estar amanhã também falando sobre a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, eu apostaria que ele vai falar da greve na Sherry também, que se alastra aí há quase um mês na cidade de Jacareí, né, a Rodrigo? Sherry na Sherry é por causa da reforma trabalhista. Então, então, na verdade, é tudo um mesmo tema só. Vai aparecer esse tema, né? Tá certo. Vamos conhecer os projetos, então. A gente tem aí, Rodrigo Romero preparou pra gente esse PowerPoint aí com os projetos. O primeiro é o projeto de lei 67 de 2017, que declara de utilidade pública a organização religiosa Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. É o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, né? A Umbanda que todos os anos, a Umbanda e o Candomblé, eles realizam no dia 15 de novembro um encontro lá na Prainha. Esse ano, mais uma vez, teremos esse evento. Um abraço para o seu Sebastião, que sempre nos acompanha. Esse é o primeiro projeto, um projeto de declaração de utilidade pública. Vai ser levado ao plenário pela vereadora Sônia. Não sei a questão religiosa, se isso vai gerar algum tipo de discussão. Recentemente tivemos um projeto de uma festa religiosa, mas a questão polêmica daquele projeto não foi a questão da religião em si, mas sim de algumas questões do homenageado, da pessoa que estava ali responsável pelaquela igreja, por aquela festa, né, Rodrigo? Exato. Eu acho que independentemente da questão da discussão religiosa, tornar uma entidade de utilidade pública é muito mais importante dentro desse debate. Permitir que essa entidade receba subvenção pública, né? Tornar, então, esse projeto visa principalmente isso, permitir que essa entidade ela receba subvenção. É uma entidade beneficente, né, que atende, eu não sei qual tipo de trabalho, acho que atende crianças talvez ali, então é uma entidade beneficente, né, acima de religiosa. Exato. Trabalho com crianças, tem um trabalho social. Né, uma entidade foi criada, se não me engano, em 2000, há 7 anos aqui em Jacareí, aqui no Jardim Paraíba. Então é um projeto relevante nesse sentido. A Sônia vai estar aqui também no segundo bloco, vai falar um pouquinho mais sobre essa instituição e sobre os trabalhos que ela desenvolve. Temos mais alguns projetos. O segundo projeto é um projeto de decreto legislativo que cria a Frente Popular do Esporte, autoria vereador Paulinho dos Condutores. Eu achei que era o Paulinho do Esporte, mas o Paulinho dos Condutores. Mais uma frente parlamentar, Rodrigo. Exato. E nesse caso aí, a Frente Popular do Esporte, ele ressalta, o autor, a questão do esporte amador, de valorização do esporte amador enquanto meio de ação social, né? Através do esporte você promover mudança social. Esse é o principal foco de atenção dessa frente. Então, esse ano essa característica, essa legislatura, a criação de frentes parlamentares, né? Tanto frentes populares e frentes parlamentares. Frentes parlamentares. Nesse caso é frente parlamentar. Parlamentar, que é só vereador que faz parte. Não, Frente Popular do Esporte. Frente Popular. Então abre para a sociedade civil participar também. Exato. E eu acho que tem essa questão relevante que o foco dessa frente é o esporte amador. Eu acho que esse é o principal objetivo do projeto dele, porque o esporte profissional, a gente sabe que já tem um aparato de mercado, né, de investimento público e privado, que dá condições para eles andarem com as próprias pernas. Já o esporte amador, a gente já percebe que não é, tem uma condição muito mais... um apoio maior também, né, do Exatamente. Poder público, tanto em espaço como de profissionais que podem apoiar. Bom, vamos ver então outro projeto,
o terceiro projeto, também um projeto de decreto de legislativo, o diploma, ele cria o diploma de honra ao mérito cidadão de Jacareí, projeto da vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, presidente da Câmara. O que vem a ser o cidadão, diferente de um título de cidadania, Rodrigo? Seria uma honra ao mérito diferente de um título de cidadania. Exato. Nesse caso do projeto da Lucimar, ela coloca que basta ser nascido em Jacareí. Um cidadão nascido em Jacareí, ela faz referência na justificativa à data do dia 24 de novembro, que é a data da transformação da condição de povoado para a condição de vila de Jacareí. Então ela pega essa referência histórica já daquele projeto da alteração da lei orgânica que foi votado em primeira discussão na semana passada, e coloca essa condição histórica nessa concessão desse título de cidadão. Esse projeto segue em sigilo? Não, porque não tem um homenageado ainda não em si. Tem homenageado, só vai criar então agora? Só cria certo. Essa homenagem ainda não existente. Isso, exatamente. Quem seriam as pessoas que poderiam ganhar? Qualquer cidadão de Jacareí que tem ali um destaque poderia ganhar esse título anualmente. Uma prestação de serviço relevante à sociedade. Algo que destaque. É generalista. O programa Gente em Destaque do Rodrigo Romero vai fornecer aí um montão de gente premiada para essa moção, como se chama mesmo? Volta aí pra gente, PowerPoint, sessão. É um mérito cidadão de Jacareí, tá certo. Diploma de honra ao mérito cidadão de Jacareí. Vamos pro quarto projeto de lei complementar, que esse sim, Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais sobre a colocação de cerca em imóveis não edificados. Projeto do vereador Valmir do Parque Meia Lua, projeto que já foi apresentado, foi retirado da pauta e agora volta e necessita de 2 discussões. É isso mesmo, Rodrigo? Exato. Por se tratar de uma alteração do Código de Normas, é preciso, a lei orgânica cita que há necessidade de 2 discussões em plenário. Como você já disse, Elton, é um projeto que já foi apresentado pelo Valmir em 2 sessões passadas, ou 3, se não me engano. Ele mesmo, o autor, pediu adiamento por 2 sessões, está sendo incluído de novo na ordem do dia de amanhã. E no projeto ele consta que os terrenos públicos, públicos e particulares não edificados, quer dizer, que não tem construção, eles devem ser cercados por cerca de concreto, de madeira, independentemente do material, eles precisam ser cercados. O vereador, o autor, o Valmir, ele diz que essa medida ela tem o objetivo de inibir despejo inadequado de resíduo, enfim, uma preservação ambiental e também para as pessoas que moram... A questão da segurança também. Exatamente, porque as pessoas que moram próximas desses terrenos é uma medida de segurança. Ele tirou o projeto, tinha alguma emenda, algum ajuste para ser realizado? Por isso que foi retirado o projeto, Rodrigo? Exatamente, ele fez umas alterações, eu acredito que ele deve ter feito essa discussão com o Executivo, né? Essa discussão passou pelo entendimento do Executivo e ele pediu esse tempo, esse prazo para poder adequar. Acredito que agora deva ser levado efetivamente para plenário. Mas lembrando que são só 2 discussões, amanhã é a primeira e ainda tem a segunda, possivelmente na semana que vem. Por se tratar de Código de Normas e Posturas Municipais, todo projeto que altera, reforma o código, necessita de 2 discussões em plenário. Vamos ver mais um projeto que está na ordem do dia de amanhã, quarta-feira, a sessão que começa às 9 da manhã. Temos aí um projeto do vereador Fernando da Ótica Original, que proíbe o uso de carroças de tração animal e cavalos na área central de Jacareí. Discussão que desde o começo do ano está se fazendo presente, a questão dos animais, né, Sibeli? Desde outras legislaturas. Audiência pública, desde outras legislaturas. Acho que o vereador... Acho que foi o José Francisco. José Francisco tinha um projeto parecido. A vereadora Sônia também já se manifestou sobre esse tema. Tivemos audiência pública de proteção dos animais. Então, a questão... Agora sim vamos ter um projeto que vem para o plenário. Exatamente. Esse projeto muito possivelmente deva ter tido o envolvimento também de outros vereadores que atuam nessa Tem uma seara. Frente, né, parlamentar, inclusive, aqui. Exatamente, nessa frente parlamentar. Esse ano ainda teve uma discussão com os carroceiros aqui no plenário, quando esse projeto, cogitou-se a possibilidade de apresentação desse projeto, né, de autoria do vereador Fernando. E, se não me engano, ele já tinha sido apresentado uma vez esse ano já e foi retirado. E houve esse debate. Eu acredito que agora deva ter tido um amadurecimento dessa ideia, né, dessa retirada desse tipo de transporte.
com esses carroceiros. Essa discussão deve ter acontecido. Eu acredito que para apresentar o projeto, o vereador teve essa preocupação de ter ouvido, de ter conversado, de ter debatido as questões relativas a essas populações, porque possivelmente ele vai restringir esse acesso ao centro da cidade e vai permitir que essas carroças elas possam transitar na área rural, possivelmente, né? Eu não sei o teor específico dessa lei, a implementação dessa lei, né? A forma de como ela vai ser implementada, mas eu acredito que deva ser restringida para a área urbana e continuar sendo permitida na área rural. Porque, na verdade, é um modo de vida, né? Uma condição econômica dessas pessoas. Uma discussão que vai para além da questão dos animais, mas é uma questão social também, porque essas pessoas dependem disso como fonte de renda, é necessário o envolvimento de departamentos da prefeitura, assistência social, enfim, que essas pessoas sejam direcionadas para programas sociais, porque vão perder sua fonte de renda. É uma discussão ampla, né? É uma discussão que vai para além, como eu estou dizendo aqui, da defesa animal. Exatamente. Então, por isso que eu acho que era importante ter sido ouvido essas pessoas, né? Debatido os problemas que envolvem essa restrição. Acredito que o vereador teve essa preocupação. Essa discussão plenária ela vai ocorrer, é importante que ocorra, né? Importante que as pessoas também que são envolvidas com esse tema participem dessa discussão no plenário. Eu sei que é difícil, por condição do horário que é realizada a nossa sessão aqui em Jacareí. Mas acho que é um projeto que vai realmente trazer mais discussão no dia de amanhã, não é? Exato, então. Esse seria um dos projetos amanhã que vai gerar um pouco mais de debate, apostaria eu aqui. Que assim seja. Vamos lá, tudo bem. Mais um projeto, seria o último projeto de amanhã. Lembrando sempre que podem ser incluídos projetos ao longo da sessão ordinária, podem acontecer, assim como pode acontecer a retirada de algum projeto, também pode acontecer a inclusão de projetos durante a sessão. Esse é um projeto de título de cidadania, votação secreta. A vereadora Lucimar Ponciano é a propositora do projeto, ou seja, ela indicou alguém para ganhar um título de cidadania. Os vereadores votam em segredo e a pessoa, se aprovado, a gente fica sabendo quem é a pessoa que será agraciada com o título de cidadania. Cidadania, lembrando, pessoas que não nasceram na cidade de Jacareí, por isso se tornam cidadãos. Quem nasce na cidade ganha o título de cidadão benemérito, se eu não me engano. E quem não o é da Romero está aqui no exato. bastidor fazendo assim com a cabeça, porque é verdade. Então, cidadania, a gente não sabe para não gerar constrangimento, né, Rodrigo? Porque a gente fica sabendo aqui, ó, a pessoa vai estar indicada a ganhar um título de cidadania, os vereadores votam contra. Então, gera uma situação desnecessária, por isso que o projeto corre em segredo. Exatamente, é uma condição do regimento interno. Justamente para que não ocorra esse constrangimento. A ideia é homenagear, né? E não constranger, né? Exatamente, não constranger. Muito bem. Bom, e aí temos a tribuna, como já falamos aqui, Cibele que entrevistou ontem como é o nome dele, Cibele? Guira Borba. Guira Borba. O Guira Borba, que é do Sindicato dos Metalúrgicos, vai usar a nossa tribuna amanhã. Isso, é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, é funcionário também da Sherry e vai usar a tribuna amanhã. E vale lembrar só uma coisa, você citou, Cibele, a questão da legislação trabalhista, a alteração da legislação trabalhista, ela passa a vigorar a partir de hoje no Brasil. A partir de hoje. Então os novos contratos já estão sob a nova legislação. A partir de hoje. Passa a vigorar a partir de hoje. Inclusive, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre a sessão de amanhã, a gente vai ter uma sessão solene também, não é? Exatamente. Amanhã promete, vai ser bem longo. Sessão solene, homenagem ao servidor público. Isso. O servidor público padrão. Servidor público padrão, vão ser homenageadas quantas pessoas? São 2 homenageados, né? Um servidor público de carreira e outro comissionado. Foi feita uma votação interna aqui na Câmara Municipal, né? A prefeitura não vai indicar nenhum servidor, nós vamos homenagear então o servidor público da Câmara Municipal. Isso, é um servidor de carreira e um servidor comissionado, que foram escolhidos aí pelo voto de todos os servidores da Câmara, comissionados e efetivos. Todos participaram, né? Todos os servidores votaram, né? E amanhã vai ser feita a homenagem. Homenagem surpresa. Homenagem surpresa. Sabe que nós na TV Câmara fizemos também uma eleição do nosso funcionário do mês e ganhou a nossa estagiária Jade Mali. Parabéns, Jade, você foi eleita a estagiária do mês da TV Câmara Jacareí. Agora vamos voltar lá Vamos ao Pátio dos Trilhos, onde a Jade está lá produzindo junto com a repórter Daniela Santos, que está no Pátio dos Trilhos e vai nos trazer informações sobre o esporte da cidade de Jacareí.
É isso mesmo, Elton, bom dia para você, para o pessoal que está no estúdio, para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Fim de semana foi movimentado no esporte aqui da cidade e eu trouxe alguns destaques para vocês de alguns esportes que não são tão falados. O primeiro é no taekwondo. 19 atletas aqui da cidade foram para a capital paulista no último fim de semana para a disputa da terceira etapa da Copa São Paulo da modalidade. E se deram muito bem, viu? Voltaram aqui para casa, para Jacareí, com 19 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Então, parabéns para toda a equipe. O meu outro destaque é sobre o handebol feminino. As categorias cadete e adulto foram para Diadema no último fim de semana também para jogar contra o time da casa. E ambas as partidas, tanto na categoria adulto quanto na categoria cadete, terminaram empatadas em 15-15. Agora, o próximo desafio do handebol é na categoria adulto no próximo dia 31 deste mês, em que as meninas vão jogar aqui mesmo em Jacareí, mais precisamente no Educa Mais Paraíso, contra o time do São Caetano, destacando que esta partida é decisiva porque ela vale vaga nas fases finais da Liga Paulista da modalidade. Voltamos com vocês no estúdio. Muito bem, muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte aí no Pátio dos Trilhos. A gente vê o dia, Daniela tá com blusa lá, tá fazendo frio, ainda chovendo. É a hora de saber como vai ficar a previsão do tempo agora com a previsão da Climatempo. Como vimos aí na nossa externa lá do Pátio dos Trilhos, a cidade ainda continua com nebulosidade nessa terça-feira aqui em Jacareí, e a chuva que caiu nos últimos dias deve vir de novo. Ainda hoje provavelmente teremos chuva, a umidade do ar está na casa dos 76%, com 54% de possibilidade de chuva. A mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 27, ou seja, está com tempo de chuva, mas está abafado. Já amanhã o tempo muda um pouco, o calor começa a voltar com força, o sol aparece ainda entre nuvens, mas a sensação será de uma quarta-feira bem mais quente que o dia de hoje. A umidade do ar cai para 62%, com 74% de previsão de chuva, e os termômetros variam entre 17 graus e 29 graus de máxima. É a volta do calor. Agora nós vamos contar uma outra história que a repórter Daniela Santos ela vai trazer para a gente, que é a história dos moradores lá do bairro Jardim Paraíso, aqui em Jacareí, que criaram um projeto social que, além de levar esporte para as crianças, tenta incrementar a leitura na vida delas. Confira mais detalhes na reportagem. Para se viver numa sociedade melhor, é necessário que cada um, com o pouco que tem, faça a sua parte. Sob este conceito de que a união faz a força, a Associação de Moradores do Jardim Paraíso criou a Escolinha de Futebol do bairro. A intenção é mostrar às crianças e adolescentes a importância dos estudos, já que os organizadores da escolinha solicitam os boletins escolares de cada participante. E a regra é simples: para jogar futebol tem que ter boas notas. O presidente da associação, Aia Santana, costuma fazer a ponte entre pais e projeto e detalha a ideia de unificar escolinha e educação. Essa era uma ideia que eu tinha há muito tempo, né, que eu já vinha trabalhando isso. E aí, como ano passado eu ganhei a eleição da Associação de Moradores, começamos a pensar nesse projeto. Eu entendo que a Associação de Moradores, ela não é só para fazer ofício e mandar para a prefeitura cobrando alguma coisa, ela precisa trabalhar um outro lado, principalmente o combate às drogas das crianças nas escolas, porque hoje você vai na porta de algumas escolas, dá até medo de passar lá perto. A ideia do projeto também era isso, é isso, tirar as crianças do mundo das drogas, para que elas não entrem, né, no mundo da droga. Tudo que a gente fizer em parceria, e eu entendo que assim, sozinho você não vai para canto nenhum, você precisa ter parceria. A Associação de Moradores precisa criar isso, eu tenho cobrado isso dos outros presidentes. Uma vez por semana, os alunos fazem uma roda de leitura no campo do Jardim Paraíso. O objetivo é que a leitura seja inserida desde cedo na rotina dos participantes. Os textos são disponibilizados pela Escola Municipal Conceição Aparecida Magalhães. A diretora da instituição, Paula Bertapelli, explica a ideia.
A gente faz um levantamento com eles, dos textos que eles mais gostam, do tipo de leitura mesmo que eles gostam. Aí a gente monta fichas de leituras e traz para cá também. E unindo agora com o futebol, ajuda mais ainda, porque eles gostam muito desse esporte, né? É um esporte bem democrático, eles participam bastante. Então, quando a gente traz para cá e une com a escola, eles querem fazer. Neste caso, o futebol vai além das 4 linhas. Mais do que exercitar o corpo, ele é uma ferramenta para poder estreitar a relação de pais e filhos. Isso porque os alunos recebem como dever tarefas domésticas para ajudar em casa. O Bruno e a Nathalie participam do projeto e contam quais foram as mudanças em suas vidas. Eu já leio bastante, assim, aí começou o projeto, tá melhorando a minha leitura, assim. E o que você mais gosta de ler? Eu gosto de ler livro de guerra. Antes eu não tinha muita facilidade para poder correr, agora já desenvolveu mais o corpo, assim, então eu corro melhor, eu tenho mais foco assim, no esporte, a bola eu consigo dominar mais. Muito legal, parabéns aí ao AIAS por esse projeto, é um projeto conhecido aqui na cidade, inclusive na quarta-feira passada, durante a sessão de Câmara, eu acho que o vereador Paulinho do Esporte fez referência a esse trabalho lá no Jardim Paraíso, que envolve as crianças, mistura leitura, esporte, é muito legal e trabalha com valores. E por falar em valores, hoje foi divulgada uma pesquisa sobre como o brasileiro enxerga o seu país e como ele enxerga os seus valores. A gente separou para vocês um pouquinho desse resultado dessa pesquisa. É uma pesquisa, o Datafolha encomendou essa pesquisa para a empresa de consultoria Crescimento. Então ela fez em parceria com o Instituto Britânico Barrett Centre. Ela é uma pesquisa nacional de valores, Rodrigo Sibeli, e você que está nos assistindo em casa, é como o brasileiro se vê. Olha só, aí as 5 características que o brasileiro, em primeiro lugar, ele se vê como um povo amistoso, os valores que são mais presentes para o brasileiro é a amizade, a alegria, honestidade, humildade e família. Bem essa ideia que a gente tem do senso comum do brasileiro cordial, do povo cordial. Aí vamos ver o próximo quadro, que seria como o brasileiro, a cultura nacional, o que representa o Brasil. Quando é perguntado para a pessoa, mas o que você acha que é o Brasil hoje, o que representa o Brasil? Corrupção em primeiro lugar, violência e crime, pobreza, agressividade e poluição ambiental. Quer dizer, a gente se enxerga como um povo amistoso, alegre, feliz, honesto, mas enxerga o país como corrupto, violento e agressivo. Tem mais a última tela da pesquisa, o que nós desejamos, como o Brasil deveria ser. Então aí está em primeiro lugar os cuidados com a saúde, justiça, paz, oportunidade de emprego e cuidado com os idosos. Você vê que são temas que aqui, isso é o Brasil, mas a gente aqui na TV Câmara, que é uma TV municipal, que fala da realidade aqui da cidade, são praticamente os temas que aparecem nas nossas discussões aqui também, né? Cuidado com o idoso, saúde, é exatamente o que a gente fala aqui. Poderia ser uma boa pauta para as discussões das eleições do ano que vem, né? A gente fica tão preocupado com quem vai ser o candidato que a gente não discute questões fundamentais da nossa sociedade, aquilo que a gente quer enquanto sociedade, o que a gente deseja. E essa pesquisa mostra um pouco isso. Quer dizer, você pensar naquilo que você quer ainda, que é aquilo que ainda não existe. A gente não pensa em questões básicas, por exemplo, que nem apontou a pesquisa aí. Saúde, educação, transporte, moradia, cuidado dignidade. Com o idoso, né? Você vê essa questão do cuidado com o idoso também, que é uma discussão. A gente fica com esse foco de quem vai ser o presidente, quem vai ser o Eu acho também, para mim é muito curioso que assim, como é que as características do brasileiro é alegre, feliz, mas como que o Brasil, como é que o país é? O país é violento, agressivo e corrupto. É como também se a gente falasse da gente em terceira pessoa, né? Não, olha, a gente é assim, mas o Brasil é feito pelos brasileiros também. É muito contraditórias, né, as duas posições, né? Inclusive fala que o brasileiro se vê como honesto, mas depois fala como que você vê o Brasil como um país de corrupção. Eu acho que está acontecendo aí. São distantes, o brasileiro do país Brasil. Para mim ficar claro que tem 2 condições aí, né? Uma como a gente realmente se vê, que é um país agressivo, um país violento, e uma como a gente gostaria que a gente fosse. Né? Que é o primeiro que fala slide da aí. Alegria, da amizade. O primeiro é um desejo do vir a ser. A gente quer ser isso aí.
Mas outra coisa é quando você realmente para pensar e olha para a realidade e você vê que é um país que tem uma sociedade que tem muitos problemas, né? Talvez como já dizia, né, a música do Caetano, Narciso não gosta daquilo que não é espelho, né? Então, exatamente. A gente coloca no país essas características negativas, mas no brasileiro, a gente acaba enaltecendo aquilo que a gente gostaria de ser. Muito interessante esse material ainda está sendo analisado. Eu escutei hoje uma entrevista na rádio, não lembro agora qual rádio, de manhã vindo para o trabalho, que o consultor da empresa ele dizia que eles estão reunindo agora especialistas de diversas áreas para poder fazer a leitura desses dados e tentar entender um pouco melhor quais são esses valores do brasileiro, como o brasileiro se vê, como o brasileiro se projeta e o que a gente encontra no país enquanto imagem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Agradeço a presença do Rodrigo aqui. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, Elton. Obrigado, Sibeli. Lembrando que amanhã nós temos o Ordem do Dia. O Rodrigo vai estar lá também com a gente, comentando as votações, os 6 projetos que estão incluídos amanhã na Ordem do Dia, além de sessão solene e uso da tribuna. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a vereadora Sônia Patas da Amizade. Não sai daí. Bom Dia, Jacareí, volta daqui a pouquinho. A Câmara exerce sua função legislativa por meio da apresentação de projetos. E um desses projetos é de emenda à lei orgânica. Mas você sabe o que é a lei orgânica do município? O poder legislativo que faz essa lei. Não, nunca ouvi falar. Não sei exatamente, eu tenho uma certa noção mais ou menos que seja orgânico, essas coisas, mas eu não sei. Sei lá, não sei te explicar. Lei orgânica é a lei maior do município. Ela age como uma constituição municipal e, por meio dela, a cidade se organiza. Todo município brasileiro tem a sua própria lei orgânica e ela deve estar em consonância com os princípios constitucionais. Além disso, a lei orgânica deve conter dispositivos que possibilitem o crescimento e o desenvolvimento do município. Um projeto de emenda à lei orgânica é a apresentação de uma proposta que visa alterar o conteúdo existente nessa lei, diferente do que ocorre, por exemplo, na apresentação de um projeto de lei ordinária, que na maioria das vezes pode ser de iniciativa de apenas um vereador. O projeto de emenda à lei orgânica precisa contar com a assinatura de pelo menos 1/3 dos vereadores. No caso da Câmara de Jacareí, é preciso que ao menos 5 vereadores assinem um projeto de emenda à lei orgânica para que ele possa tramitar. Já o prefeito pode apresentar sozinho à Câmara um projeto de emenda à lei orgânica. Um projeto de emenda à lei orgânica precisa passar por 2 turnos de votação e só poderá ser aprovado se contar com voto favorável de pelo menos 2/3 dos vereadores da Câmara, o que representa o voto favorável de 9 vereadores. Por fim, um projeto de emenda à lei orgânica não está sujeito à sanção do prefeito. Se aprovado na Câmara, ele se transforma em uma emenda à lei orgânica, que é promulgada pela mesa diretora da Câmara e publicada no Boletim Oficial do município. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. O campus de Jacareí do Instituto Federal de São Paulo abre processo seletivo para cursos técnicos do primeiro semestre de 2018. A seleção será feita por meio de análise de histórico escolar dos interessados. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 9 de outubro a 5 de novembro. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da instituição ifsp.edu.br.
as questões que você precisa conhecer e se aprofundar. O seu programa de entrevistas e debates sobre atualidades. Programa TV Câmara Entrevista. Terça-feira, às 8 da noite, com reprise quinta, às 22 horas e domingo, às 21 horas. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata, ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Olá, voltamos com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí. Já está com a gente a vereadora do PSB, Sônia Patas da Amizade. Bom dia, vereadora. Mais uma vez com a gente aqui. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o tema dos animais, a defesa dos animais, também projeto amanhã. Você está apresentando um projeto amanhã que vai ao plenário, que é um título de uma declaração de utilidade pública. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que foi que surgiu essa iniciativa. Então, na realidade, eu vou até ler aqui porque eu não consegui gravar o nome inteiro, né? É Organização Religiosa Beneficente e Cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. Eles vieram me procurar no gabinete para estar fazendo um projeto para que eles fossem considerados de utilidade pública. E eu achei assim super legal, porque foi até uma homenagem que eu fiz ao meu tio, né? Porque o irmão da minha mãe, ele era pai de santo, né? E eu tenho respeito por todas as religiões. Às vezes eu vou em algum centro espírita, como eu pretendo ir nesse, para tomar um passe, que eu acho muito bom, né? E eu gosto muito do tratamento que eles dão aos animais também. Então, sempre ligado aos animais. Então, eles fazem um trabalho muito legal, né, de atendimento espiritual e principalmente também de assistência às pessoas, né, e aos animais. E sendo de utilidade pública, eles conseguem ser assim reconhecidos, que tudo está muito bem organizado, dentro da lei. Eles podem estar fazendo eventos, arrecadando verba, fica tudo muito mais fácil, né?
O governo já faz esse trabalho para eles, de ser considerado utilidade pública, dizendo que é uma entidade legal. E também tem a questão do imposto de renda. Não é? Quem ajuda uma entidade que já é considerada utilidade pública pode estar descontando isso do imposto de renda. Isso é muito interessante também. Então traz facilidades aí para a sempre. entidade e também para quem apoia o trabalho que eles realizam. Isso. Vereador, amanhã também temos um projeto que não é de sua autoria, que é um projeto do vereador Fernando, que trata da proibição da circulação de carroças de tração animal no centro de Jacareí. Você foi uma das vereadoras que puxou, acho que pela frente parlamentar, aquela audiência pública no início do ano, defesa dos animais, os carroceiros estiveram aqui. Como é que está essa discussão do carroceiro? A gente falou aqui no primeiro bloco que não é uma discussão só de defesa do animal, é também uma questão social das pessoas que estão envolvidas com essa atividade econômica. Como é que está essa discussão desse projeto amanhã? Como é que a senhora está vendo isso? E como é que está repercutindo no seu Facebook? A gente sabe que você é muito ativa nas redes sociais e esse é um tema que vira e mexe, eu vejo lá a vereadora, me massacrando, né? A vereadora se pronunciando sobre isso, porque você tem que adequar aí dois interesses. Um que é a questão econômica das pessoas que trabalham com isso e outra é a expectativa que os defensores de animais têm em relação a essa questão. Então, eu não sou contra a carroça, eu sou contra os maus tratos, não é? Se eu vejo uma carroça, por exemplo, passando na rua e o cavalo super bem cuidado, eu não vou sentir pena desse animal, porque ele tem condições para estar trabalhando ali. O problema é que a maioria dos carroceiros, 90%, não cuidam dos seus animais. Só que as pessoas estão falando assim, desde que eu fui eleita, batendo nessa tecla, tira a carroça, tira a carroça, tira a carroça. Algumas cidades já fizeram, só que a realidade de cada cidade é uma diferente da outra. Por exemplo, meu amigo vereador Douglas Carbone de Taubaté, um ativista da causa animal, ele fez a lei para as carroças, porém lá, o que está acontecendo? Os animais estão sendo soltos na rua, mas o CCZ vai lá e recolhe. Aqui, não vão fazer esse tipo de trabalho. Ah, como é que você sabe? Porque eu sei que não vão. Não tem local para colocar esses cavalos, não tem verba para estar cuidando desses cavalos, porque um animal ele custa no mínimo R$300 por mês para ser cuidado, não é? Então, eu estou sendo simplesmente responsável e não está querendo fazer uma lei e bater na tecla que vai ser aprovada. Vai que é aprovada uma lei dessa. Aí, se já está tendo abandono de animais, como você vê no Facebook, alguns protetores cuidando de animais, resgatando cavalos de rua, como tem o Cocheira Fraterna, que é uma entidade protetora de equinos, ela recolhe esses animais. É um gasto violento, não tem verba de ninguém, né, de um órgão público, e fica lá sofrendo para conseguir cuidar desses cavalos. Então, Jacareí não tem estrutura ainda para ter uma lei contra carroças. Está encaminhando? Tá, mas as coisas têm que ser bem devagar. Não é chegar a fazer uma lei com irresponsabilidade, você está lidando com famílias. Outro dia escutei uma protetora falar assim, eu sou protetora, não sou, como é que é? Assistente social. Falei, nossa, como dói ouvir um negócio desse, né? Porque só pensa no animal. Às vezes tem protetor que ele é focado só no animal. Eu sou uma vereadora, eu não posso focar só no animal. Não é? Eu fui eleita pela causa animal, mas eu cuido do município inteirinho. Então eu tenho que pensar assim na família. Então por trás dessa família tem criança que depende daquele pai trabalhando na carroça, tio, avô, alguma coisa assim. Então eu não posso simplesmente fazer uma lei, tira a carroça e acabou. Você acha não que é assim. Uma lei dessa ser implementada na cidade, a gente precisaria ter uma transição? Precisaria fortalecer então departamentos públicos que cuidam dos animais, que vão amparar essas pessoas envolvidas nessa atividade? A gente precisaria de um período de transição para implementar uma lei como essa? Sim, a gente já está em andamento, a gente tem algumas reuniões marcadas para poder fazer o quê? Aliás, o carroceiro está pedindo para que a gente faça, porque o que está tendo de maus tratos aqui, é isso que eu queria comentar também. Se eu fizer uma lei dessa, não venha carroceiro querer falar muita coisa para mim, porque não vai adiantar, porque são eles que estão pedindo, porque eu acho que um carroceiro deveria cuidar do outro, chamar a atenção do outro com relação aos maus tratos, isso não acontece. Então, as coisas estão caminhando, mas sempre pensando como retirar essas carroças e como cuidar da família desses carroceiros que vão ficar sem essa fonte de renda. Complementando a pergunta do Elton, isso me faz pensar muito se essas várias leis que estão sendo apresentadas, inclusive por você, se isso não faz com que aumente essa demanda de animais soltos na rua. Por exemplo, a que foi aprovada semana passada fala justamente sobre regulamentar a área que eles vão viver, os cães vão viver.
E se de repente isso, né, vai ser sancionado pelo prefeito, se torna lei, se isso, as pessoas que não têm condições de manter naquele espaço que foi regulamentado, se isso não vai causar uma soltura de animais na rua, vai acabar dando mais problema ainda para os protetores de animais. E no caso das carroças, a mesma coisa, né? Se vai regulamentar tanto, não vai poder andar no centro, se isso não vai causar isso que vai ser mais um problema do que uma solução. Então, na opinião de todos os protetores, que eu sou chamada diariamente, olha, hoje mesmo eu tenho acho que umas 4 denúncias para ver animais presos em corrente curta. Eu prefiro animal solto na rua, não é? Porque viver nessas condições, pisando nas fezes, pisando na urina, sem água, sem comida, debaixo de sol, que nem eu resgatei uma outro dia, que está comigo, que eu acabei adotando, eu tô com 9 agora, é melhor ficar solto na rua, não é? Agora, quem que tem que dar possibilidade desses animais, digamos assim, não ter essa proliferação de cria e tudo mais, é a própria prefeitura. Então, a prefeitura, o executivo e o legislativo tem que trabalhar junto com isso aí, para poder ter a solução. A solução está longe de acontecer, porque eu acho engraçado, né? Eu estava até comentando, outro dia eu entrei, faz o quê? 9 meses. Com 2 meses, os protetores já estavam batendo em mim, achando que eu já tinha que solucionar, porque não entende o que está acontecendo dentro da política, não sabe, nem eu sabia. Então, a gente vê que a gente entra aqui, as coisas não são tão fáceis assim. Tudo tem um trâmite legal para você chegar até lá. Bom, respondendo mais especificamente sua pergunta, como eu vejo animais presos em correntes de 40 a 50 centímetros, que não conseguem nem se movimentar, essa lei é justamente para dar o mínimo de dignidade que o animal tem que ter de se movimentar, não é? Se for para soltar na rua, é melhor solto na rua do que preso na corrente, não é? Porque realmente é inaceitável o que eu tenho visto por aí. E foi justamente de ver tantos casos desde maus tratos, não é? Que a pessoa eu acabei fazendo essa lei. Porém, eu já estou pensando o seguinte, na fiscalização, como é que tem que ter, tá voltando lá, não vai poder soltar o animal, porque a gente vai estar voltando lá para fiscalizar. Enfim, por trás dessa fiscalização, tem outras coisas que vai fazer com que a pessoa evite soltar esse animal na rua. As pessoas têm que pensar também antes de ter um animal doméstico, né, Cibele? Cibele tem chamar a Daniela aí para falar um pouquinho sobre isso, né? Pois é, a vereadora Sônia Patas da Amizade, ela é conhecida como defensora dos animais. E vocês, tem algum animal de estimação aí na sua casa? Especialistas defendem a criação de uma lei federal sobre mercado de animais de estimação. Já que esse mercado carece de legislação específica, vamos voltar com a Daniela Santos para ver o que as pessoas têm a dizer sobre os cuidados com esses animais. Oi, Dani, você está aí no centro da cidade, o que o pessoal está achando sobre isso? Oi, Cibele, bom dia para você, bom dia a todos. Então, vai ser exibido daqui a pouco uma matéria de um projeto de lei federal a respeito do mercado pet, né? Mercado que, por sinal, está crescendo consideravelmente, viu? Por mais que a gente esteja vivendo numa recessão econômica aqui no país, as pessoas estão freando um pouquinho os gastos, mas esse mercado, ele é considerado por muitos especialistas um mercado promissor, sim, para se investir. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqui no país há mais de 50 milhões de cães de estimação e mais de 22 milhões de gatos de estimação também. Esse mercado tem previsão para faturar mais de 19 bilhões de reais no ano de 2017. E olha, uma curiosidade, ele é responsável por 0,38% do PIB nacional. E quando se fala em mercado pet, né, Cibele, é muito amplo, vai desde a questão de saúde, de medicamentos, a questão de higiene, questão também de estética e muito mais. Voltamos com vocês no estúdio. Tudo bem aí, Daniela. Você vê, vereadora, é um mercado dos animais de estimação, né, como algumas pessoas falam, pets, ele movimenta milhões de reais, né? São alimentação, cuidados veterinários e até hospedagem. Esse negócio, como a própria Daniela trouxe alguns dados, ele movimenta muito dinheiro e como os outros ramos de atividade, precisa de uma regulamentação geral. Hoje, cada estado tem regras diferentes para dar conta dessa rentável cadeia produtiva que começa nos lares brasileiros. Vamos conferir uma matéria da TV Câmara Brasília sobre o tema. Os animais de estimação fazem parte do dia a dia das pessoas. Muitos são considerados verdadeiros membros da família. E eles também movimentam uma rede de negócios e oportunidades de trabalho importante para a economia. O Brasil se destaca nesse mercado. É o segundo em faturamento, perdendo apenas para os Estados Unidos, devendo chegar esse ano por volta de 23,4
bilhões de reais, né, colocando, emprega mais de 1.700.000 pessoas. Representantes da cadeia produtiva dos pets vieram a uma audiência na Comissão de Agricultura e Pecuária para discutir a definição de uma lei federal para o setor. O objetivo é acabar com o conflito entre diversas leis estaduais que tratam do assunto. Cada estado está regulamentando essa lista de uma forma. Isso vem gerando insegurança jurídica para vários setores, principalmente os da Câmara Setorial de Animais de Estimação. Então, quando a gente fala em segurança jurídica, a gente está falando em atividades produtivas, comércios, postos de trabalho e principalmente renda que se converte em receita para o governo. A tendência da audiência pública é exatamente aprofundar esse debate e mostrar com clareza, com pessoas que tenham conhecimento profundo, técnico e científico sobre o processo, qual é a necessidade e a importância da definição desse tema com segurança jurídica e modo legal no nosso convívio social. Pois é, a gente vê então, vereador, uma discussão está lá em Brasília, cada estado trata de uma forma esse mercado, com impostos e taxações. Tem um aspecto que é da questão essa dos impostos, dos aspectos legais dessa cadeia produtiva, e tem algumas questões, algumas legislações que também estão na competência municipal. Eu sei que a senhora tem uma iniciativa que vai tratar da questão da reprodução dos animais na cidade de Jacareí. Você também tem lacunas na lei em relação a isso também? Então, tem. Agora eu estou me apegando também num outro projeto, que já foi protocolado, de canis clandestinos, né? Existem as federais, estaduais e as municipais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando algumas leis federais e estaduais, estou tornando municipais, para que as pessoas possam ter uma divulgação maior e isso aí fixe muito bem na cabeça das pessoas. Então, canis clandestinos. Você viu lá a Luísa Mel, que estourou um canil clandestino, tinha a cadela que era matriz, não é? Com o maxilar quebrado, cega de um olho, não é? Então elas servem realmente para reprodução. Tem algumas fotos que eu vou estar colocando dentro do projeto, são fotos chocantes, onde prende-se a fêmea, amarra a fêmea pro macho ter o cruzamento do macho com a fêmea. Então é uma situação muito, muito triste para quem olha aquilo, né? E esses cruzamentos de fundo de quintal, eles não tratam muito bem os animais. Eles não estou falando todos. Já deve ter gente que está me assistindo que faz isso em casa. Fala, mas eu cuido. Mas não pode. Você não pode ficar sobrevivendo daquele animal. Não é? Tem gente que tem um casalzinho ali, vive cruzando esse animal. Ele ganha 600, 700 reais. Isso é mole, não é? Então eu vou deixar de ser professora, então não vão pegar animal e ficar cruzando em fundo de quintal. Tem 6 fêmeas ou 6 animaizinhos. Vende cada um por 600 reais, olha que grana boa que dá, não é? E o animal fica ali, não é? Perdendo a saúde, vai definhando, não alimenta direito. Então, realmente, eu fiz um projeto de lei onde vai tentar regularizar, não é, esses canis clandestinos, que vai ter que ter alvará, vai ter que ter certificado, enfim, alguns procedimentos, a gente evita essa reprodução desenfreada em fundo de quintal. Hoje, na cidade, não existe nenhuma legislação em relação a isso. Não, tem que Quem tem um canil oficial, o que ele precisa fazer? Ele tem que estar atento a que tipo de legislação ou regulamentação? Então, se eu for falar para você pode falar, mas você não sabe, eu nunca vi a fundo todos os documentos que precisa. Tem que ter alvará, sim. Outro dia eu fui de funcionamento, outro dia eu fui chamada para ver uma denúncia de maus tratos de 2 animais que ficavam numa sacada, né? Viviam numa sacada, um casalzinho de raça. E eu fui até lá, a moça, muito educadamente, me convidou para entrar e a casa dela era um canil, não é? Ela falou, olha, realmente eu reproduzo os animais para vender, né? É um canil, mas dá uma olhada, entra aqui na minha casa. Eu entrei, super bem cuidado, os animais, cama, sabe? Os animais deitadinhos ali, muito limpo a casa dela. Não tinha o que reclamar, porque a casa dela era o canil, uma casa muito bonita por sinal. Aí ela veio e me trouxe o documento, ela falou assim, mas é tudo legalizado. Ela veio e me trouxe o alvará de funcionamento, né? Então a casa dela é um canil. E ela retirou os animais da sacada e ficou tudo bem. Então nesse caso, você vê que a pessoa tem um alvará. Mas muitas pessoas que têm um canil clandestino, elas não vão querer ter esse trabalho, não é? De tirar um alvará, de tirar uma licença para estar trabalhando isso legalmente. Então é isso que eu quero evitar. E pelo menos, assim, como que vai ser feita, a gente espera as denúncias. E as pessoas sabendo que ela está comprando uma coisa que não é legal, ela tem que repensar 2 vezes também. E outra coisa, negócio de ficar comprando animal... olha, uma coisa que me deixa meio nervosa é esse pessoal querer animal de raça. Né? A gente tem tanto animal para doar na sede de adoção.
Você coloca lá um Schnauzer que foi encontrado na rua, chove pretendentes para adotar aquele animal. Vocês sabem disso, vocês veem nas redes sociais. 35 comentários querendo adotar o animal. Você posta um vira-latinha lindo, maravilhoso, ninguém quer. Então, até entre os animais, tem o racismo, né? Ah, é de raça eu quero, não é de raça eu não quero. Então, a pessoa tem, os humanos têm muito que aprender com relação a isso. Vereadora, mas aí, o que caracterizaria um canil clandestino? Por exemplo, eu tenho um casal de cachorro e eles são, eu reproduzo e eu vendo eles. Isso caracterizaria, ou mais de 3 casais? Isso. Não, um canil clandestino. Né? Como que vocês identificariam? Esse é um canil clandestino, vamos autuar. Mais de 3 casas? Como não, que... Só o fato de você estar reproduzindo para venda, você já está lucrando com aquilo lá. Então, já é clandestino já. Mesmo que eu tenha um casal em casa... Mesmo que você tenha um casal, não pode vender. Você não pode estar vendendo, você não pode viver daquilo lá. O que é o canil clandestino? É uma fonte de renda, não é? E você não tem nenhum alvará para você ter uma fonte de renda daquilo lá. Legalmente, tudo que você for ter fonte de renda, você tem que ter um alvará de funcionamento. Ah, mas tem... Aí é problema de quem faz alguma coisa clandestina, porque tem fiscalização para isso. No caso, como a gente está falando de animais, reproduziu para vender, já é um canil clandestino já. Independente se vai ter 1 filhote, 2 filhotes, 3 filhotes. Tá certo. Ok, então. O pessoal está nos doa, acompanhando. Né, filhotinho? Doa, né? Se doar, não tem problema. Não, doar não. Você doa pro amigo, né, que quer ficar. Agora... Vender, geralmente quem cruza uma vez, ele está cruzando sempre esse animal. Vereadora, também a questão também dos canis, tem algum... você pode ter um canil em qualquer lugar da cidade? Você também, às vezes, a pessoa tem ali um monte de cachorro, um monte de animais na casa, e tem a questão da vizinhança, deve ter muita denúncia de barulho, de mau cheiro. É regulamentado que a pessoa possa ter um canil, essa atividade econômica em qualquer lugar da cidade? Tá, você está falando canil como? Por exemplo, eu tenho 9 cães, eu tenho 3 canis da minha casa. O que é considerado um canil? Você tem um limite de quantos animais você pode ter? 10 animais por casa. 10 animais por casa. Isso, só que acontece o seguinte, existem pessoas que têm muito mais de 10 animais, né, Sibeli? Por quê? Porque os animais vão sendo soltos na rua, e as pessoas gostam de animais, ela começa a recolher. Então, eu penso o seguinte, até falo isso pro poder público, foi denúncia, foi na sua casa, então você manda... recolher. Ué, não é? Vai deixar na rua? Se tá na rua, tá atrapalhando. Se tá dentro da casa, tá atrapalhando? Então tem que ter uma solução pro problema. Ou começa uma cassação em massa, uma orientação, não é? Ou você deixa as pessoas estarem recolhendo na sua casa. Uma vez uma senhora, uns 30 gatos, eu sei que isso aí, veja bem, eu tenho que ter consciência de algumas coisas. A pessoa que tem os animais, ela tem que manter o local limpo, não é? Os animais com alimento... Enfim, principalmente limpeza e não deixar que os animais façam muito barulho. Se você quer ter 30 cachorros, por exemplo, evite morar na cidade. Vá morar numa chácara, num lugar mais distante, para você evitar problemas. Porque ninguém é obrigado a dormir com um cachorro latindo, não é? Eu, por exemplo, tenho 9, meus cachorros dormem a noite inteira. Eles foram cuidados, orientados. Olha só, eu falo meus cachorros. Não, eles foram assim, educados, digamos assim. Eu trato animal que nem gente, né? Fazer o quê? Então eles foram orientados, né? Tem que educar muita gente. Então, pois educar, tem que adestrar algumas pessoas e educar alguns cachorros. Né? Exatamente. Então, eu eduquei meus cachorros à noite e dormia a noite inteira. No começo, latiam, fica quieto, você vai... adestrando, digamos assim, o animal. Então eles dormem a noite inteira. Agora, de dia, eu até pergunto pra minha vizinha quando chega lá, tira muito durante o dia? Não, Sônia, é tranquilo. A minha vizinha foi muito engraçado. Antes de eu mudar, não tinha cachorro nenhum. Agora já tá com 4. É muito engraçado, que vai adotando, parece que vai pegando, né? Então é isso, mas eu esqueci o que você me perguntou. Não, mas era isso mesmo. Eu tava falando dessa questão do limite, do incômodo que... eu vou ficar falando do o tempo incômodo todo. Que gera pros vizinhos, essa questão mesmo, da convivência, né? Tem que manter o quintal limpo, né? Ninguém é obrigado a conviver com cheiro de urina, com cheiro de fezes. Né? Eu peço para as pessoas estarem limpando seus quintais. Se você manter o quintal limpo e adestra direitinho os seus animais, você não vai ter problema com o vizinho. Tá? O vizinho só vai acionar a vigilância sanitária, por exemplo, se tiver alguma sujeira, ou a proteção animal se estiver tendo maus tratos. Vereadora, existe alguma definição regulamentada sobre o que é canil? Porque surgiu esse papo aqui com a gente. Sim. Até quantos animais é canil? O que é canil clandestino? O que não é? Existe alguma regulamentação definindo o que é canil e as suas vertentes? Não tem. Assim, por exemplo, existem duas ONGs aqui que têm mais de 200 animais.
não é? O que existe é tamanho para o canil. Você tem no espaço, você pode formar. Eu, por exemplo, tenho 9. O canil, na realidade, é o local que o animal fica. É porque, né? de repente, um canil, você tem um casal de animais, dependendo da interpretação da pessoa, isso pode ser considerado um canil. E se eles reproduzem, pode ser considerado um canil clandestino. Então, acho que isso pode gerar muita discussão, porque depende muito da interpretação das pessoas. Canil é o local que o animal fica. Canil é um lugar fechado, é como sua residência. Você mora na sua mas residência. Existe alguma definição, assim, regulamentada mesmo? Não. Sobre isso? Não. Porque isso pode dar margens para várias interpretações. Tipo, eu tenho 9 animais, então, peraí, então isso aqui ainda não é um canil. Ah, mas eu tenho um casal que reproduz, então isso já pode ser considerado um canil que é clandestino. Não, o canil clandestino, veja bem, quando a gente fala canil clandestino, são pessoas que têm os animais para reprodução. Ou um animal, ele está vendendo uma atividade econômica, obrigada, tem uma atividade econômica ali. Eu, por exemplo, tenho 9, mas são todos castrados. Eu não tenho um canil de reprodução. Eu tenho um canil, 3 canis, onde os meus animais ficam. Eu tenho um canil na minha casa, mas eu não reproduzo para venda. Se eu tivesse meus 9 animais, eu tenho um Doberman, por exemplo, se eu colocasse ele para cruzar e vender, já é um canil clandestino. Porque eu estou colocando um animal meu para estar cruzando especificamente para isso, para vender. Não é? Então não pode. Então por isso que eu falo, tem que ter a fiscalização. Como é que vai ser feito isso? Ai, olha, Sônia, deixa escapar, ó, não sei quem está vendendo cachorro. Não é? Aí nós vamos até lá, vemos o que está acontecendo, está vendendo? Ah, então tá. Então você vai ser multado porque você está vendendo, você não tem alvará para fazer isso. Tá certo. Vereadora, fazer uma pausa nessa discussão sobre os animais, porque vou aproveitar a tua presença aqui. Nós temos um novo quadro na TV Câmara Jacareí, que é o Vota Cidadão, que nada mais é que é uma área no nosso site onde você pode opinar sobre os projetos que estão aptos à votação. Agora a gente fez um quadro aqui na TV Câmara que nós vamos às ruas e perguntamos a opinião das pessoas sobre alguns projetos. E vamos ver hoje um projeto de autoria da vereadora Sônia. O projeto de lei do Legislativo número 2, de 30 de janeiro de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, na recepção da Câmara Municipal de Jacareí. Eu acho que seria interessante, né? Até porque o Vale do Paraíba está tendo muitos moradores, né, de outros lugares, e essa necessidade eu acho que é importante, de eles colocarem um profissional para poder auxiliar, né? Sim, eu acho que sim, porque e se ela está lá precisando e não tem ninguém, não tem como comunicar, vai entender como? Eu acho que tem tanta coisa que é feita que não é preciso, por que não? Eu acho que tinha que ter sim. Deveria. Por que deveria? Porque eu tenho uma sobrinha que ela é surda e muda. Daí ela tem, quando ela vai no postinho, tem gente que não entende o que ela fala. Eu acho que é necessário, né? Porque tem pessoas que não conseguem se comunicar, né? Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Tudo bem, você pode opinar sobre esse projeto também no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Esse e outros projetos estão lá esperando a sua opinião. Vereador, o projeto de Libras aqui, o projeto, a maior parte das pessoas concorda, acha importante a inclusão. Inclusive a TV Câmara Jacareí agora também transmite as sessões ordinárias e solenes com transmissão simultânea de Libras para que a população possa mais acesso, propiciar mais alcance para o nosso conteúdo aqui, né? Ainda mais as discussões que são públicas. Como é que foi esse projeto? Esse projeto vai entrar já entrou, saiu, volta? Então, esse projeto é um pouquinho complicado, que diz que não é da minha competência, né? Mas é um projeto que eu vou estar colocando sim, que é justamente para quando a pessoa chegar aqui, ter uma pessoa para orientar com relação a essas pessoas que têm essa deficiência, né? Então é um projeto simples, é só para ter uma pessoa ali que saiba se comunicar com Libras, e vamos ver se eu consigo, né, fazer com que esse projeto realmente passe. Tá joia. Vereadora, muito obrigado pela tua presença. Quer deixar algum último recado? Acabou, foi rápido. Quer deixar mais algum recado? Tem alguma novidade aí? Parece que o Jacareí vai receber alguma coisa da castração móvel. Eu queria que a senhora aproveitasse esses encerramentos. Dia 11 de novembro vai ter o castramóvel. Eu estou trazendo o castramóvel para cá. 11 de novembro. Lá no Parque Meia Lua, nós vamos estar castrando 50 animais, né? Isso é um projeto da vereadora Sônia, não tem nada a ver com o executivo, que estão perguntando, é o executivo que está trazendo. Não, é a vereadora Sônia que está trazendo esse castramóvel.
É uma castração gratuita, né, que a gente vai estar fazendo no Parque Meia Lua. E eu pretendo trazer esse castramóvel, já tem aí uma negociação para ver se consegue trazer esse castramóvel durante uma semana. Eu tenho uma reunião dia 30 em São Paulo, né, com o deputado Ricardo Izar, para ver se tudo isso vai correr de uma maneira legal aqui para Jacareí, que a gente consiga trazer. E agora, dia 29, dia 10, nós temos 29 do 10, nós temos a Cão-Seata. Vai ser um evento muito legal, um evento grande, a gente está conseguindo organizar de uma forma bem estruturada, vários patrocinadores, e vai contar com vacinação antirrábica pelo sem zoonose, vai contar com cães adestrados, vai contar com doação de animais, barraca do pastel, vai ter barracas de alimentos em gerais, né? Enfim, vai ser um evento muito legal. E aí, o que a pessoa faz, para terminar? Vai ter um kit com uma camiseta, uma bandana e um adesivo. A pessoa vai até o local, troca esse kit por 5 ou mais quilos de ração. E ela troca o kit para estar participando do evento. Vai ser muito legal. Sai da onde a Cão-Seata? Eu não sabia que chamava no Parque Brasil, da Praça Júlio Mesquita, mas é conhecida como Praça da Bíblia. Lá no Parque Brasil, atrás do Rancho Mineiro. E esse castramóvel, a pessoa precisa fazer uma inscrição antes ou já chega com o animal lá e já é... Não, já foi feita a inscrição. Eu estive lá numa segunda-feira passada, no Parque Meia Lua, então, já tenho 50 já. Okay. Então as pessoas ficam perguntando, quando vai vir no tal bairro, tal bairro? Vamos ver as condições aí que eu consiga estar levando para os outros bairros. A gente vai divulgando aqui junto com você, vereadora. Obrigada, vereadora, pela sua presença aqui mais uma vez. Teríamos muito mais para conversar sobre os cães. Eu ficava o dia inteiro aqui falando com vocês, viu? Porque realmente a causa animal é polêmica. Tá certo, e muitos adeptos aqui, a gente está tendo homenagens, sessões solenes aqui, sempre com bastante participação dos defensores da causa animal. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Nós agradecemos a presença mais uma vez da vereadora Sônia Patas da Amizade. Lembrando que hoje, às 8 da noite, tem o programa TV Câmara Entrevista com o tema Controle Social. Eu conversei com o Vitor Carlini e com o Rafael Carrara e eles mesmos vão fazer o convite para vocês. Bom dia, Jacareí. Eu sou Rafael Carrara, especialista em gestão de políticas públicas. Eu convido a todos hoje para assistir ao programa TV Câmara Entrevista, que vai tratar sobre ouvidoria, controle social, atuação do Estado e o papel do Ministério Público na sociedade e muito mais. E eu sou o Vitor Carlini, especialista em administração pública e combate à corrupção. E a gente vai apresentar um pouco dos canais e das maneiras que vocês podem acessar esse controle social. Assistam hoje o TV Câmara Entrevista às 8 horas. Muito bem, hoje a partir das 8 da noite, com reprises ao longo da nossa programação que você pode conferir também no site da Câmara. E não esqueça, amanhã tem sessão ordinária às 9 da manhã, são 6 projetos que a gente falou aqui hoje no Bom Dia Jacareí, e a sessão, claro, é transmitida ao vivo. Acompanhe todos os programas da TV Câmara no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, curta a nossa fanpage, compartilhe nosso conteúdo e nos procure também lá no Instagram, que é o Instagram da Câmara, @Câmara de Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado ao Rodrigo que esteve com a gente, a nossa equipe que está lá no Pátio dos Trilhos, vereadora mais uma vez, Cibele como sempre, e nós vamos ficar aqui agora porque a vereadora vai nos adestrar aqui para saber como é que eu fico mais tranquilo e durmo em paz todas as noites. Muito obrigado pela audiência, voltamos na quinta-feira com Bom Dia Jacareí.